Olá. Sabe, está acontecendo uma mudança bem profunda e até silenciosa na forma como o governo brasileiro gasta o nosso dinheiro. E não é só sobre mudar regras, não. É uma virada de chave, uma nova mentalidade. A ideia é deixar para trás aquela burocracia que só serve para si mesma e começar a focar no que realmente importa, o resultado. E tudo isso começa com uma pergunta que, olha, resume bem aquela frustração que todo mundo já sentiu com a burocracia. O que acontece quando as regras são cumpridas, tintim por tintim, mas, no fim das contas, o resultado é ruim? Sabe, um serviço que não funciona, uma compra que não serve para nada? Pois é exatamente esse nó que a nova gestão pública está tentando desatar. Para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa olhar de onde estamos vindo, né? O ponto de partida era o que a gente pode chamar de ritual da burocracia. Um sistema que era quase que obcecado com o processo, com as etapas, e esquecia completamente do resultado final. Essa frase aqui, ela é perfeita para resumir essa lógica antiga. A licitação era tratada como, bem, um ritual mesmo. Um monte de fases, um monte de formalidades que, se você cumprisse, pronto, qualquer contratação estava validada. O foco era seguir o rito, sabe? Quase uma cerimônia, sem se preocupar com o que vinha depois. E aqui a gente consegue ver bem a diferença entre os dois mundos. De um lado, o controle ritual. É basicamente um checklist, né? Confere se todas as caixinhas foram marcadas. Do outro, o controle da decisão. Esse sim vai fundo. Ele questiona a qualidade, a razão daquela escolha. A grande virada é essa. Sair de só se preocupar com o como se fez para começar a perguntar por que se fez. E as consequências desse modelo, bom, elas eram bem visíveis no dia a dia. A gente via contratos que no papel pareciam perfeitos, impecáveis, mas na prática, um desastre. Coisas mal planejadas, caras demais, ou que simplesmente não serviam para a necessidade real da população. Estava tudo dentro da lei, mas nada funcionava de verdade. E olha, isso não é papo teórico, não. Dá uma olhada nesse número aqui. Antes dessa mudança toda, só 40% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública eram de fato usados pelos estados. Ou seja, 60% do dinheiro ficava parado. O dinheiro existia, mas a burocracia era uma barreira tão grande que ele não virava segurança de verdade na rua. É o retrato perfeito da ineficiência. Mas, felizmente, esse cenário começou a mudar. A grande virada veio com a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Ela foi o marco que deu o pontapé inicial nessa revolução silenciosa, sabe? Trazendo uma forma totalmente nova de pensar e de agir dentro da administração pública. E aqui está o conceito-chave de tudo isso. A licitação deixa de ser só um procedimento chato e burocrático e vira o que os especialistas chamam de tecnologia de governança. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela passa a ser uma ferramenta que organiza o jeito que o governo pensa e decide, forçando mais planejamento, mais racionalidade e, claro, mais responsabilidade. Então, o ponto crucial é esse. A pergunta fundamental mudou. Não é mais, o procedimento foi seguido? Agora a pergunta é muito mais forte. As razões dessa escolha podem ser defendidas publicamente? A mudança é de mentalidade. Não é só preencher um formulário diferente. Ok, mas como isso funciona na prática? Bom, a nova lei se apoia em 3 pilares que vêm antes de qualquer coisa. Primeiro, estudos técnicos preliminares para provar que aquela compra é mesmo necessária. Segundo, uma análise de riscos, para pensar no que pode dar errado. E terceiro, uma motivação bem clara das escolhas. Ou seja, não basta mais só querer comprar. Agora tem que provar que aquela é a melhor solução possível. Beleza, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática, tá dando resultado? Então, vamos sair um pouco da teoria e mergulhar em alguns exemplos bem concretos de como essa nova mentalidade já está fazendo a diferença em várias áreas do serviço público. Lembra daquele número do Fundo de Segurança Pública com dinheiro parado? Pois é, olha só essa virada. A execução dos recursos mais do que dobrou. Saltou de 600 milhões em 2023 para uma previsão de 1,4 bilhão em 2025. Isso mostra na prática que quando a gestão foca em planejamento e governança, o dinheiro realmente sai do papel e vira ação. Outro exemplo muito forte é o Compra SUSP. É uma plataforma que centraliza as compras para a área de segurança. Pensa só, em vez de cada estado comprar por conta própria, o governo compra um volume enorme para todo mundo. O resultado? Ganhos de escala gigantescos. A gente está falando de descontos de mais de 50% em equipamentos. E ainda por cima padroniza o que é comprado e libera as equipes locais para focar em outras coisas. É usar a inteligência para ser mais eficiente.
E o mais interessante é que essa lógica vai além de só economizar dinheiro. O Estado percebeu que tem um poder de compra enorme nas mãos e que pode usar isso como uma ferramenta para alavancar outras áreas, para gerar desenvolvimento social e econômico, por exemplo. Olha só esse caso de São Paulo, o programa PPAs, que faz a ponte entre a agricultura familiar e as compras do governo. Os números são impressionantes. A Secretaria da Educação aumentou as compras de pequenos produtores em mais de 1.400%. Pensa nisso. Comida de mais qualidade vai para as escolas, para os presídios e o dinheiro vai direto para quem produz no campo. Isso é o que a gente chama de política pública inteligente. E essa modernização está chegando em áreas que a gente nem imaginava. Por exemplo, saiu uma licitação bem moderna, centralizada, para oferecer serviços de saúde mental para servidores públicos. Uma solução baseada em tecnologia, com atendimento remoto 24 horas por dia e com foco em prevenir problemas. É um baita exemplo de como as compras públicas podem inovar e, principalmente, cuidar das pessoas. Mas, e sempre tem um mas, né? Aqui a gente entra num ponto bem delicado. Nem tudo é tão simples assim. Existe um risco muito real nesse novo modelo, que os especialistas chamam de sucesso aparente. A grande dúvida é, será que essa nova governança não pode acabar virando só um novo tipo de ritual? A pergunta que fica no ar é essa. A gente está vendo uma racionalização de verdade que melhora as decisões na prática? Ou será que a gente só criou um novo ritual, só que agora mais sofisticado, com uma cara mais técnica? O perigo é exatamente esse. Que todas essas ferramentas novas, os estudos técnicos e as matrizes de risco, virem só mais papelada. Um checklist para o gestor se proteger, sabe? Para dizer que cumpriu a tabela. Mas sem melhorar em nada a qualidade da decisão final. A gente teria a aparência de racionalidade, mas não a racionalidade de verdade. E essa frase aqui, ela resume o tamanho do perigo. Pensa bem, um sistema que produz documentos perfeitos, mas que leva a decisões ruins, é o pior cenário possível. Porque ele dá uma falsa sensação de que está tudo certo, de que tudo foi pensado, quando na verdade a gente só deixou o problema antigo com uma cara mais moderna. Então, a gente chega num ponto crucial de toda essa história. O serviço público brasileiro está numa encruzilhada. E o grande desafio agora é garantir que essa transformação seja de verdade, que ela seja profunda, e não só uma maquiagem. E os caminhos possíveis são basicamente dois. De um lado, a gente tem a governança real. É usar essas novas ferramentas para qualificar as escolhas e gerar valor de verdade para a sociedade. Do outro lado, o que a gente pode chamar de formalismo 2.0, que é, no fundo, a mesma burocracia de sempre, só que com uma roupagem mais técnica, mais sofisticada. E a grande lição, no final das contas, é esta. A lei é super importante, claro, ela dá as ferramentas, mas a mudança de verdade, essa não vem por decreto. Ela depende de uma mudança de cultura lá dentro das instituições. Depende de gestores, de servidores, que realmente abracem essa nova forma de pensar e de decidir. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Uma pergunta que vai definir o futuro da gestão pública no Brasil. Com tudo isso que está acontecendo, o país está construindo uma transformação real ou está correndo o risco de cair na armadilha de um formalismo 2.0? A resposta para isso, bem, ela está sendo construída agora mesmo, a cada nova licitação, a cada nova decisão.